Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Juliane Pereira e vim aqui para falar com vocês sobre a estrutura da proposta de redação do Enem. É muito importante que você, candidato, esteja atento a cada detalhe que a proposta de redação oferece para você. Então, eu separei 3 aulas para a gente conversar sobre cada parte da proposta de redação do Enem. A primeira parte a gente chama de instruções, a segunda parte, textos motivadores, e a terceira parte, a proposta de redação, enfim. Vamos lá? Então, a primeira parte, chamada as instruções, são as diversas dicas que o Enem coloca para o candidato estar a par de como é realizado o processo de correção da sua redação. E aqui ele coloca várias informações importantíssimas, como, por exemplo, como não zerar a redação do Enem. É muito importante que nós saibamos de cada um dessas informações. Então, primeiramente, nós temos a primeira informação. O rascunho da redação deve ser feito em espaço apropriado. Nós temos uma parte para rascunho e outra parte como folha definitiva para a gente realmente colocar a nossa redação e enviar para correção posteriormente. No campo destinado para o rascunho, nós podemos fazer o que nós quisermos ali naquele rascunho. A gente pode rabiscar, pode circular, pode fazer X, pode fazer coração, pode fazer de tudo ali. Pode estruturar seu texto em tópicos, pode fazer de tudo no rascunho. Quando a gente passar para a folha definitiva, nós temos que passar em forma de texto, dissertativo argumentativo, como o Enem exige. Tudo bem? Depois nós temos o item 2. O texto definitivo deve ser escrito a tinta preta na folha própria em até 30 linhas. E aqui tem um detalhe importante: em até 30 linhas. Isso quer dizer que, se você ultrapassar esse limite, o corretor não considerará esse a mais que você fez. O corretor ele vai ler a sua redação até a 30ª linha. E aí você, ultrapassando esse limite, provavelmente você vai ser penalizado na competência 2. Por quê? Porque o seu texto provavelmente vai ficar sem conclusão, a conclusão vai estar inacabada. E isso prejudica a sua nota na competência 2. Então, nós devemos escrever até 30 linhas. Depois, o item 3 traz para a gente a questão da cópia dos textos, tanto da proposta de redação como do caderno de questões. Aqui é muito importante a gente estar atento que nós não devemos copiar trechos dos textos motivadores ou do caderno de questões. Nós podemos sim, né, fazer paráfrases, ou seja, escrever com nossas próprias palavras, ideias de texto de apoio, isso tudo bem, né? Nós podemos pegar alguns dados, né, do texto de apoio, colocar a fonte no texto, tudo bem, até podemos, mas nós não podemos copiar trechos do texto de apoio. Se isso acontecer, os trechos copiados, as linhas que contêm cópias dos trechos do texto de apoio, do caderno de questões, essas linhas elas serão desconsideradas. E o corretor ele vai contar no seu texto apenas as linhas que são realmente escritas por você, ou seja, são de sua autoria. Tudo bem? E aí, se por acaso o corretor desconsiderou essas linhas que você copiou, né, e contou ali as suas linhas autorais, e foram somente 7 linhas autorais que você teve, a sua redação será zerada, mesmo que você tenha escrito 30 linhas. Mas, se 23 linhas dessas 30 foram cópias e apenas 7 autorais, a sua redação está zerada. Então, é muito importante que a gente não copie nada dos textos motivadores, tá? E aí nós temos o item 4, colocando então de fato algumas situações que zeram a redação do Enem. Então, o primeiro item colocado para zerar a redação do Enem é a questão de se o candidato escrever até 7 linhas, a sua redação será zerada por texto insuficiente. Então, para não zerar a redação do Enem em relação à quantidade de linhas, o candidato deve escrever 8 linhas ou mais, sendo estas autorais. Depois, a gente tem o item 4.2, que é a questão de fuga ao tema ou a questão de não atender ao tipo textual dissertativo argumentativo exigido pelo Enem. Pensando primeiro
sobre a questão de fugir ao tema, é importantíssimo essa questão de nós estarmos atentos à frase temática colocada ali na proposta de redação do Enem. Então, pensando na proposta de redação de 2019, nós tínhamos lá a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, nós temos aí duas palavras-chave importantes, que são democratização e cinema. Para não zerar a redação em relação ao tema, o candidato tem que falar sobre cinema ou tem que falar sobre democratização. Ele falando um aspecto da frase temática colocada, ele não receberá nota 0. O que vai acontecer é seu texto ser considerado tangente ao tema. Então, por exemplo, nesse caso de 2019, se o candidato falar só sobre cinema, cinema o texto inteiro, sua redação será zerada? Não. A sua redação será considerada tangente ao tema. E ele perderá pontos na competência 2, por exemplo, receberá nota mínima. Na competência 3, por exemplo, receberá notas mínimas ou nível 0 ou nível 1, dependendo de como ele conduziu o texto. E na competência 5, ele também será penalizado por essa questão de tangenciar o tema. Tudo bem? Depois, outra questão que é colocada no 4.2 é a questão de atender ao tipo textual exigido pelo Enem, que é o dissertativo argumentativo. Primeiramente, falando sobre a estrutura desse texto, é exigido que o candidato coloque a introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Depois, é importante estarmos atentos que um texto dissertativo argumentativo é aquele que apresenta uma tese e sustenta essa tese por meio de argumentos, ou seja, apresenta argumentos para tornar válida a tese apresentada anteriormente. Isso é um texto dissertativo argumentativo. Se o candidato, por exemplo, escreveu o seu texto e ele possui apenas duas partes, ou seja, ele só fez a introdução e desenvolvimento, ele não concluiu, ele não terminou, a sua redação será zerada? Não. Ele terá penalidades na competência 2, né? Ou seja, a sua nota na competência 2 será baixíssima. Tudo bem? Se também acontecer, por exemplo, do candidato fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, mas houver partes embrionárias, ou seja, a introdução muito curta, 2, 3 linhas apenas, a conclusão só com 2 linhas, muito curtas, são consideradas partes embrionárias. Então, o seu texto também será penalizado na competência 2 por esse motivo. O que não pode acontecer aqui na redação do Enem, para você zerar em relação ao tipo textual, é você, por exemplo, contar uma história. Eu adoro assistir filmes todos os dias porque eu amo cinema. Então, todo dia, à noite, eu reúno minha família e resolvo assistir a um filme diferente. Então, isso é uma contação, estou contando uma história. Eu falei sobre cinema, que é uma parte fundamental do tema? Falei. Então, eu fugi do tema? Não. Mas eu fiz um texto dissertativo argumentativo? Não, porque eu estou contando uma história, estou narrando, isso é um texto narrativo. Aí sim, minha redação será zerada pelo motivo de não atender ao tipo textual. Tudo bem? Depois, nós temos o 4.3. Apresentar parte do texto deliberadamente, desconectada ao tema proposto. O que é isso? Parte desconectada são mensagens que não cabem na discussão que você está apresentando. Então, por exemplo, no meio do texto, você fez o texto dissertativo argumentativo falando sobre o tema, tudo bem. E aí, no meio do texto, você coloca assim, querido corretor, por favor, preste atenção em cada detalhe, porque eu estou fazendo com muito carinho essa redação. Essa mensagem que você colocou não tem nada a ver com a discussão que você elaborou no seu texto. Então, essa parte é considerada parte desconectada e sua redação será zerada por conta disso. Uma mensagem, por exemplo, de fé, né? Então, por exemplo, eu escrevo um texto e meu texto tem 27 linhas. Aí eu pulo uma linha e depois eu coloco aspas e copio uma parte da Bíblia, fecho aspas. Isso é parte desconectada. Não tem a ver com a discussão do seu texto.
E isso faz você, então, zerar a sua redação, tá? Então, tem que prestar muita atenção. Nós temos que nos limitar a abordar o tema, colocando a nossa tese e apresentando os argumentos necessários para validarem essa tese. Depois, a gente tem o 4.4, que é apresentar nome, assinatura, rubrica ou outras formas de identificação do espaço destinado ao texto. Importante lembrar também o seguinte, pessoal. O Enem não aprova e também é zerada a redação, que é considerada também uma parte desconectada. Por exemplo, você colocar um emoji ali. Então, você fez a redação perfeita. Mas aí, no finalzinho da linha, você pega e coloca uma carinha de feliz. Sua redação está zerada. Tudo bem? Então, é muito importante essa questão. E outra questão também importante. O Enem dá para gente, na folha definitiva, ela é colocada com o número de cada linha, né? Então, 1, 2, 3, 4, até a 30ª linha. Tem os números lá. Alguns alunos têm costume de circular os números para não se perder, para pensar assim, aqui é a minha introdução, aqui é meu desenvolvimento, aqui é a minha conclusão. Isso não pode acontecer na folha definitiva de respostas aí da redação do Enem, tá? Não pode ter essa marcação aí, esse círculo, né, no número 1, no número 10, no número 15, sei lá, em qualquer número, né? Não pode ter nenhum tipo de marcação. Isso faz com que sua redação seja zerada também. E por fim, 4.4, então, o que o Enem coloca aqui para a gente em relação a esses itens que zera a redação? A sua redação não pode ser identificada. Então, você não pode colocar o seu nome, por exemplo, nem no corpo do texto e nem como assinatura no final do texto. Nenhum tipo de rubrica também, né? Que é como se fosse uma assinatura. Também não é permitido pelo Enem. Então, nenhum tipo de identificação é permitido pelo Enem. Se isso acontecer, a sua redação é zerada. Tudo bem? É isso que eu queria trazer para vocês, para a gente ver o quanto é importante analisarmos cada detalhe da prova de redação do Enem, para a gente estar mais preparado e mais seguro para fazer essa grande prova. Tudo bem? Então, bora estudar e praticar agora, tá? Até mais!